Ana estava sentada junto à janela, segurando um copo de café de papel entre as mãos. O avião já se preparava para decolar. Ao redor, o som habitual. Cintos sendo afivelados, mensagens sendo enviadas, bocejos abafados contra os encostos. Ana voava para visitar a mãe depois do trabalho no hospital. A mãe havia passado recentemente por uma cirurgia no coração, e a filha queria fazer uma surpresa. Chegar sem avisar. Ela pegou o celular e escreveu rapidamente: "Mamãe, aguente firme. Daqui a 3 horas eu te abraço." Guardou o telefone na bolsa e suspirou. Tudo parecia normal, até que uma comissária de bordo se aproximou da fileira dela. A jovem sorriu e colocou delicadamente um guardanapo na mesinha, à frente de Ana. "Água ou suco?" perguntou num tom gentil. Ana abriu a boca para responder, mas reparou que a comissária tremia levemente. A mão que segurava o guardanapo a denunciava. Havia algo escrito ali, às pressas, com tinta borrada. "Finja que está passando mal, agora." Ana ficou imóvel. Levantou o olhar, mas a comissária já havia se afastado alguns passos, continuando o serviço como se nada tivesse acontecido. Por um instante, Ana não entendeu o que estava acontecendo. Seria uma piada? Um engano? Talvez o bilhete não fosse para ela? Mas quando a comissária passou novamente pelo corredor, seus olhares se cruzaram. E o que Ana viu naqueles olhos era inconfundível. Medo verdadeiro. O coração de Ana acelerou. Ela olhou em volta, instintivamente. Atrás dela, um homem de jaqueta escura mexia no mochilão aos pés, como se escondesse algo. Mais adiante, um adolescente mantinha as mãos nos joelhos, apertando algo sob o casaco. Tudo poderia ser coincidência, mas algo dentro dela gritava o contrário. Ana era enfermeira. Anos de plantões a haviam ensinado a reconhecer quando o perigo era real. Respirou fundo, fechou os olhos e colocou a mão no peito. Começou a respirar de forma irregular, como os pacientes em crise cardíaca. "Moça, você está bem?" perguntou a mulher ao lado, assustada. Ana não respondeu. Apenas soltou um suspiro fraco e deixou a cabeça pender sobre o ombro. Segundos depois, a mesma comissária estava ajoelhada ao lado dela. "Vai ficar tudo bem, eu estou aqui", disse em voz alta para que os outros ouvissem. Mas baixinho sussurrou: "Continue fingindo. Até o fim." Ela apertou o botão de emergência e anunciou em voz firme: "Passageira passando mal. Suspeita de ataque cardíaco." O avião mergulhou em caos. Passageiros se levantaram. Alguém ofereceu uma maleta de primeiros socorros, outro começou a filmar com o celular. A voz do comandante soou pelos alto-falantes: "Atenção, tripulação. Preparando o retorno de emergência. Situação médica grave a bordo." Ana ouvia o burburinho, sentia o avião perder altitude. Ainda não entendia o que estava acontecendo, mas já sabia, lá no fundo, não era um ataque cardíaco. A comissária se inclinou e murmurou, quase sem mover os lábios: "Apenas resista. Se não voltarmos, ninguém volta." O ar faltou nos pulmões de Ana. O avião fez uma curva brusca. O capitão anunciou que estavam retornando ao aeroporto por causa da súbita piora do estado de uma passageira. Ninguém protestou. Todos estavam confusos, assustados. A comissária permaneceu ao lado dela, segurando firme a mão de Ana. E mesmo assim, a palma da sua mão continuava trêmula. Quando o trem de pouso tocou a pista, Ana finalmente percebeu. O seu ataque havia salvado vidas, mesmo sem saber de quem ou do que o avião havia acabado de escapar. As rodas chiaram, o avião sacudiu e pelo salão espalharam-se suspiros de alívio. Alguns passageiros até aplaudiram, sem imaginar o que de fato estava acontecendo. Para eles, fora apenas uma decolagem mal-sucedida. Para Ana, era algo muito maior. Ela continuava a fingir estar inconsciente. Cabeça reclinada, respiração irregular, pálpebras semicerradas. A comissária não soltava seu pulso, verificando o ritmo cardíaco. Só então Ana entendeu. Aquele toque não era encenação. A mulher realmente estava com medo. "Aguente firme, querida", sussurrou a comissária. "Falta pouco." Do lado de fora, ambulâncias e viaturas já aguardavam. O avião parou ali mesmo, na pista. A voz do comandante ecoou pelos alto-falantes: "Atenção, senhores passageiros. Permaneçam em seus assentos. Equipes médicas estão a caminho."
Um caminhão de resgate encostou e logo subiram pela escada 2 socorristas e 2 homens da polícia aeroportuária. Ana foi colocada em uma maca, uma máscara de oxigênio sobre o rosto. Enquanto um dos médicos checava seu pulso e a pressão, o outro perguntou em voz baixa à comissária. Tem certeza de que é um caso médico? Ela respondeu firme. Sim, mas recomendo que não façam mais perguntas agora. O médico ficou surpreso, mas obedeceu. Ana foi levada para fora. O vento frio bateu em seu rosto. As luzes das ambulâncias piscavam, refletindo nas jaquetas dos agentes de segurança. Atrás dela, ouviu um policial falando pelo rádio. Equipe 2, dirijam-se à porta traseira. Interceptem o acesso. Atividade suspeita perto do compartimento de bagagens. Atividade suspeita. As palavras ecoaram em sua mente como um choque elétrico. Então a comissária não estava enganada. Enquanto a transportavam até a ambulância, Ana viu de relance um homem de jaqueta escura sendo retirado do avião. O mesmo que mexia no mochilão. Seus braços estavam presos atrás das costas e os policiais o seguravam com força. Logo depois, uma mulher de sobretudo claro foi detida também. Ela gritava que era apenas uma passageira, mas ninguém lhe dava ouvidos. O que está acontecendo? Perguntou Ana, tentando manter a aparência de fraqueza. Silêncio, respondeu a comissária, sentando-se ao lado dela na ambulância. Você fez tudo certo. A sirene soou e o veículo disparou em direção ao terminal. O motorista falava no rádio. Confirmado, o dispositivo foi encontrado. Nenhum sinal ativo. Repito, nenhum sinal ativo. Ana abriu os olhos devagar. Dispositivo, murmurou. Uma bomba, respondeu a comissária simplesmente. O mundo pareceu parar. Um arrepio percorreu a espinha de Ana. Mas por que eu? Por que me escolheu? Perguntou quase num sussurro. A comissária a olhou com um cansaço profundo nos olhos. Eu ouvi quando você falava ao telefone sobre o hospital. Disse que, se não fossem seus pacientes, já estaria dormindo. Médica, pensei, ou enfermeira. Então percebi, só você conseguiria fingir um ataque de forma convincente. E eu não tinha tempo para explicar nada. A ambulância parou diante do terminal, cercado por repórteres e policiais. A comissária retirou a máscara de oxigênio e falou baixo. Você nem imagina quantas vidas salvou. Na porta, um investigador os aguardava. Levaram Ana para uma pequena sala da segurança do aeroporto. Paredes cinzentas, uma lâmpada forte acima da cabeça, um copo d'água sobre a mesa e um gravador ligado. Ela ainda se sentia como num sonho. A porta se abriu e entraram um oficial da polícia de transportes e um homem de terno, com um crachá de investigador. Ana Sergeyevna, certo? Confirmou ele. Sim. Está se sentindo bem? Um pouco em choque. É normal. Mas saiba de uma coisa. Ele fez uma pausa e ligou o gravador. Você salvou mais de 100 pessoas hoje. Conte como tudo começou. Ana respirou fundo e, com voz calma, descreveu o momento em que recebera o guardanapo e como a comissária de bordo lhe pedira para fingir um ataque. O investigador ouvia atentamente, sem interromper, apenas assentindo de tempos em tempos. Nós analisamos as câmeras, disse ele por fim. Você fez tudo de forma perfeita. Graças ao seu ataque, a tripulação teve um motivo para solicitar o retorno imediato. Se não fosse por isso, o avião teria seguido o trajeto. E talvez agora nós dois não estivéssemos conversando. Um arrepio percorreu o corpo de Ana. O que eles pretendiam fazer? Perguntou em voz trêmula. Um atentado, respondeu ele com expressão grave. O homem e a mulher são cidadãos de um país do Oriente Médio e estavam sendo procurados internacionalmente. Encontramos um dispositivo com temporizador a bordo. Acreditamos que planejava ser ativado poucos minutos após a decolagem. Meu Deus! Murmurou Ana, levando a mão ao rosto. O investigador continuou em tom firme. A comissária ouviu a conversa deles. Ela entende o idioma que falavam e percebeu a gravidade da situação, mas não podia agir abertamente. Então decidiu adotar uma estratégia segura. E escolheu você. Ana esboçou um sorriso cansado. Pura intuição, então? Sim, intuição, confirmou o investigador. E uma excelente. Ele desligou o gravador. A imprensa divulgaremos apenas o essencial.
que o avião retornou por causa de um mal súbito de uma passageira e que a ameaça foi neutralizada. Ana assentiu, mas as emoções começaram a transbordar. Medo, alívio, gratidão, tudo misturado. A porta se abriu e a mesma comissária apareceu no vão. "Posso entrar?" perguntou. "Claro", respondeu o investigador, saindo da sala e deixando-as a sós. Ela se aproximou de Ana com um sorriso leve. "Como você está?" "Acho que só agora começo a entender o que aconteceu", respondeu Ana. "Você foi incrível", disse a comissária com sinceridade. "Eu não teria conseguido se você tivesse hesitado." Ana balançou a cabeça. "Eu só fiz o que você mandou." "Às vezes, isso é tudo o que basta para mudar o destino", respondeu ela baixinho. "Eu te agradeço muito", disse Ana, percebendo que as mãos da mulher ainda tremiam. A comissária virou-se para sair. "Meu nome é Marina", disse, antes de alcançar a porta. "Espero que, da próxima vez que voar, seja apenas para descansar." Quando a porta se fechou, Ana pegou o copo de água sobre a mesa e soltou um longo suspiro. Ainda não entendia por que o destino a escolhera, mas sabia uma coisa. Se não tivesse acreditado naquela mensagem rabiscada no guardanapo, tudo teria terminado de forma trágica. Ao entardecer, o aeroporto fervilhava como uma colmeia. Câmeras, jornalistas, flashes. As notícias sobre o milagre no voo se espalhavam por todos os canais. Ana estava sentada em uma sala de espera, enrolada em uma manta, ainda tentando compreender que era dela que falavam. A porta se abriu. O mesmo investigador entrou, agora com um envelope e um buquê de flores nas mãos. "Então, Ana Sergeyevna", disse ele com um leve sorriso, "todos os canais de TV já estão à sua procura. Não podemos revelar detalhes da operação, mas o nome da enfermeira que ajudou a salvar o avião já está em todas as manchetes." Ele lhe entregou um bilhete. "A companhia aérea quer agradecer. Pagaram sua passagem para Ekaterimburgo. Classe executiva sem escalas. Seu voo parte amanhã de manhã." Ana pegou o bilhete, surpresa. "Isso é demais." "É mais que merecido", respondeu ele. "E mais uma coisa. Amanhã cedo virá uma equipe de televisão do Canal Nacional. Querem gravar uma entrevista curta." Ana apenas suspirou. "Eu não sou uma heroína. Apenas ouvi uma mulher em quem decidi confiar." "É assim que falam os verdadeiros heróis", sorriu o investigador. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. Revivia cada detalhe. O guardanapo com a mensagem, os dedos trêmulos da comissária, o aviso vermelho no painel. "Aperte os cintos." Tudo parecia um filme. Só que dessa vez, ela era a protagonista. Na manhã seguinte, a equipe de televisão realmente apareceu. Um jovem repórter perguntou com um sorriso: "Ana, a senhora sabia que estava correndo um risco?" "Não, eu apenas pensei, se ela pediu, é porque precisava agir. Às vezes é preciso confiar na intuição." À noite, a reportagem foi ao ar. Na tela apareciam imagens do avião, das luzes piscando, de agentes uniformizados. A voz do narrador dizia: "Hoje, no aeroporto de Moscou, foi evitada uma tragédia. Graças às ações rápidas da tripulação e de uma passageira, o avião fez um pouso de emergência. Entre os passageiros estava a enfermeira Anna Krovtsova, que desempenhou um papel decisivo no salvamento das vidas a bordo." Ana assistia ao noticiário já na casa da mãe. A mulher estava ao lado dela, os olhos marejados. "Meu Deus, filha, você podia ter..." Ela não terminou a frase, apenas a abraçou. "Tenho tanto orgulho de você." "Mãe, chega", sorriu Ana. "Eu só estava no lugar certo, na hora certa." "Não", respondeu a mãe com doçura. "Você estava no momento certo, sendo a pessoa que não teve medo." Ana se aconchegou em seus braços e, pela primeira vez em muitos dias, sentiu uma paz verdadeira. Lá fora, a neve caía. Nos noticiários ainda mostravam sua foto, mas aquilo já não a assustava. Ela sabia que às vezes o destino apenas testa se somos capazes de confiar em outro ser humano. E se precisasse, ela fingiria aquele ataque de novo. Porque agora entendia. Até o menor gesto pode salvar um avião inteiro de vidas. Passou uma semana. O barulho das notícias foi diminuindo. Os jornalistas mudaram de assunto, e a vida de Ana voltou ao silêncio habitual. A mãe se recuperava bem,
e a casa cheirava a pão fresco. Mas às vezes, principalmente à noite, Ana se pegava pensando: como estará Marina, aquela comissária? A resposta veio de forma inesperada. Certo dia, o carteiro trouxe um envelope sem remetente. A caligrafia era delicada, levemente inclinada, exatamente como a do bilhete no guardanapo. Ana abriu o envelope. Dentro havia uma carta e uma pequena fotografia. Um pôr do sol sobre a pista, o contorno de um avião ao longe. No verso lia-se apenas: às vezes a intuição não é um sentimento. É a chance de alguém sobreviver. Obrigada por acreditar. Marina. Ana segurou a foto por um longo tempo, sorrindo através das lágrimas. A mãe se aproximou e perguntou: é daquela mulher? Sim, ela pediu demissão. Diz que vai estudar para ser socorrista. A mãe assentiu. Parece que vocês duas encontraram o próprio destino. Um mês depois, Ana voltou ao aeroporto. Dessa vez apenas para se despedir de uma colega que viajava de férias. Enquanto esperava na fila do café, ouviu uma voz familiar. Cuidado! Esse cappuccino está mais quente do que parece. Ana se virou. Diante dela estava Marina, sem uniforme de jeans e jaqueta, mas com o mesmo sorriso confiante. As duas ficaram imóveis por um segundo. E então se abraçaram. Estou tão feliz que você esteja bem, disse Ana. E eu que você acreditou, respondeu Marina. Agora tenho um novo sonho: ajudar pessoas, assim como você me ajudou. Elas sentaram-se no café, conversaram por horas, riram, lembraram daquele dia. Ao se despedirem, trocaram um último abraço. Ana saiu do aeroporto, colocou o cachecol, respirou o ar frio e seguiu seu caminho. Sem medo, com leveza e com a certeza de que, às vezes, basta uma pessoa para impedir uma catástrofe.